Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos em mais um domingo. Isso é precioso demais. Você precisa começar a perceber o valor do culto público. No momento do louvor, eu estava ali adorando ao Senhor com as canções que estavam sendo ministradas aqui. E eu faço algo todos os domingos que me conduz a glorificar a Deus mais e mais. Sabe o que é? Prestar atenção e ouvir a igreja cantando. O nosso maior e melhor instrumento é a nossa voz. Adoramos a Deus com a nossa voz. E existe algo maravilhoso e poderoso nisso, quando o povo de Deus, o povo que é chamado pelo nome de Deus, reunido como uma só voz, adora ao Senhor. Então que possamos juntos continuar adorando ao Senhor agora, mediante a sua palavra. E hoje também é um dia especial para nós, onde nós vamos concluir a nossa série Em Busca da Alegria, série que nós estamos trilhando aqui no livro de Filipenses. E tem sido uma alegria caminhar com vocês nesse texto, nessa palavra que o Senhor tem dado a nós. Então eu quero, antes de as crianças descerem, eu quero orar mais uma vez, abençoando esse momento e abençoando também as crianças que receberão a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, obrigado por sua graça, por sua misericórdia. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, que elas sejam instruídas no caminho do Senhor. Que o Senhor capacite os professores que estão lá embaixo, que se dedicaram tanto, Pai, a servir a Ti e a servir a Tua comunidade. Nós as abençoamos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Crianças, então, podem descer. Meus irmãos, abre então sua Bíblia, na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo, à igreja em Filipos, carta aos Filipenses. Capítulo 4. Nós vamos ler hoje do verso 10 ao verso 23, finalizando então essa série. O Senhor nos guiou em uma jornada grande, né? Desde o início, verso a verso, desde o primeiro capítulo dessa carta, nós temos descoberto um pouco mais sobre a verdadeira alegria, né? A alegria é de fato um fio condutor para o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de tantos assuntos, de tantas situações na vida daqueles irmãos preciosos que era a igreja de Filipos para o apóstolo Paulo, uma vez que, se você se lembra, no capítulo 1, Paulo agradece àquela igreja pelo cuidado generoso em todas as situações. Paulo agradece especialmente porque aquela igreja foi a única igreja que se motivou substancialmente a contribuir com as viagens missionárias de Paulo financeiramente. Foi aquela igreja tão querida pelo apóstolo Paulo, onde ele chega no continente europeu e prega o evangelho. A igreja de Filipos é a primeira igreja na Macedônia, na Grécia, no lugar onde a nossa cultura começa, onde o nosso mundo, como nós o conhecemos hoje, no mundo ocidental, começa. Então a primeira igreja ali tem algo especial para o apóstolo Paulo. E Paulo agradece a esses irmãos pela generosidade, pela condução de Deus, pela graça derramada sobre eles. E o mais importante, meus irmãos, porque de fato o Senhor é o verdadeiro alicerce da generosidade na vida da igreja. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas não importam, porque se ele tem Cristo, ele tem todas as coisas. Onde ele diz, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quando Paulo diz isso, então ele está afirmando para esta igreja que de fato vivia isso, que Cristo é a única coisa que realmente importa. Que Cristo é, de fato, o verdadeiro alicerce da vida cristã e que nada mais pode ser fundamentado a não ser em Jesus Cristo. E nesse momento, Paulo então vai concluir esta carta com muita alegria. Ele vai chamar a atenção desses irmãos a respeito da generosidade mais uma vez. Mas antes de lermos o texto, eu quero fazer uma pequena introdução aqui, perguntando a vocês aqui. Quantos gostam da série Friends? Aqui. Muita gente, né? Todo mundo está mais habituado com essas séries, né, chamadas sitcoms, que são séries que retratam a vida cotidiana. São séries de comédia, na sua grande maioria. Mas agora eu vou pedir perdão. Obrigado. Vou pedir perdão aos irmãos por algo.
tá? Porque a minha opinião aqui, ela é um pouco controversa, tá? Eu não gosto dessas séries. Me perdoem, irmãos, me perdoem, tá? Não fiquem com raiva de mim, mas eu tenho um motivo porque eu não gosto dessa série. Sabe por quê? Porque geralmente, quando nós estamos assistindo essa série, nós somos conduzidos a um momento um pouco artificial. Você já parou para pensar que quando as piadas acontecem, logo lá atrás vem um som de muitas pessoas rindo, né? É tipo isso. É um momento que você precisa o quê? Rir. E você é conduzido de forma artificial para essas risadas. E isso é algo que chama a minha atenção desde o início, porque eu fico pensando assim, como que eu tenho que forçar a barra para conseguir realmente rir aqui? E, gente, de verdade, isso é opinião minha, tá? Fique à vontade aí, você que gosta de Friends e de qualquer outra série nesse sentido, não se preocupe, não fique preocupado, as opiniões vão se divergir aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, é para essa relação de artificialidade, que geralmente existe não só nesse contexto, mas no contexto do mundo em que vivemos. Uma vez que as pessoas estão tristes e insatisfeitas, a tristeza e a insatisfação é algo que se encontra muito no mundo em que vivemos. As pessoas estão constantemente buscando o quê, meus irmãos? A felicidade. E ao mesmo tempo elas estão sempre insatisfeitas. Por quê, meus irmãos? Porque nunca têm o que realmente desejam. O mundo em que vivemos vive nas risadas artificiais das séries de comédia, sendo forçados a rir o tempo inteiro, sendo forçados a simplesmente dizerem aos outros que está tudo bem e que de fato temos uma alegria verdadeira, sendo que na verdade não a temos. Essa experiência que tem a ver com a artificialidade, com a busca de máscaras para substituir a falta que realmente há no coração humano, ela nos conduz a pensar um pouco sobre satisfação ou contentamento e a verdadeira alegria. E de fato, existe uma relação clara entre satisfação e contentamento e a verdadeira alegria. E Paulo está falando exatamente sobre isso. É interessante que o texto de Provérbios, no capítulo 27, vai dizer o seguinte, e eu gosto desta versão que aparece na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. De fato, todos nós estamos o tempo inteiro buscando algo, buscando algo. Não existe uma sensação de satisfação, de contentamento. Não existe um momento onde a gente fala assim, acabou, eu tenho tudo o que eu preciso. Esse momento nunca chega. Esse momento não chega na vida das pessoas que estão lá fora correndo. Nesse momento, num domingo, um dia que seria destinado ao descanso, existem pessoas que estão correndo em direção a algo que nunca chega. Há uma satisfação que é irreal. E o apóstolo Paulo sabe disso, porque isso não é uma coisa tão recente assim, meus irmãos. Isso é do coração humano. O coração humano distante de Deus não encontra satisfação no Senhor. Portanto, precisa constantemente renovar a sua busca por desejos. E continua correndo. E é interessante que lá no primeiro século, onde Paulo estava aqui nesses dias vivendo, onde a igreja de Filipos estava vivendo, existia um grupo de pessoas, e que era bem comum no ambiente onde aquela igreja estava, os filósofos gregos, e em especial aqueles filósofos chamados estoicistas. Os estoicos tinham uma filosofia de vida mais ou menos assim: o que importa é o contentamento. E é exatamente a mesma palavra que Paulo vai usar aí na satisfação ou contentamento, são sinônimos nesse caso. E essas pessoas, os estoicos, eles tinham de fato essa característica. Eles buscavam a satisfação, mas sabe como isso se diferencia da palavra de Deus, meus irmãos? A diferença é que os estoicos buscavam a satisfação pela autossuficiência humana. O que significa isso? Significa que eu posso me satisfazer porque eu sou tudo o que eu preciso. Eu sou. Eu já sou quem eu preciso ser, não tem nada que vai me acrescentar, então eu estou satisfeito. Essa é a realidade do estoicismo. E não só isso, eles também afastavam-se das coisas de uma forma tão indiferente que os deslocavam da realidade. Então eles eram grupos conhecidos. Naquela época, se você chegasse numa praça pública na Grécia, naquele momento você ia saber quem eram os estoicos. Eles estavam à parte, porque eles se bastavam. Eles estavam satisfeitos e contentes, porque tinham tudo o que precisavam na mente deles.
tudo o que eles queriam e desejavam estava dentro do coração deles. E Paulo sabe disso. Esse era um grupo constantemente presente nas viagens do apóstolo Paulo. E a gente sabe que Paulo, tendo essa ideia em mente, vai trazer e resgatar, ou seja, redimir esse conceito de contentamento, satisfação e alegria, não de uma maneira efêmera, não de uma maneira autossuficiente, não de uma maneira independente ou meramente humana, mas de uma maneira completamente cristocêntrica. Paulo está então dizendo que a verdadeira satisfação da vida se encontra em Jesus Cristo. E isso não é de fato algo efêmero, e isso não é algo artificial, e isso não é algo passageiro. Isso é algo perene e sólido, que conduz verdadeiramente a uma alegria plena eternamente. E é isso que Paulo vai dizer então nos versos que vamos ler. Capítulo 4, do verso de número 10 ao verso 23. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual a verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar a necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura quanto na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu estava ainda em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos sofrimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Senhor Deus e Pai, esta é a tua palavra. Que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção neste momento. Que eu não seja um empecilho para o que o Senhor deseja falar com a sua igreja. Ao contrário, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que o Senhor nos instrua, nos exorte, nos corrija e nos conduza a um caminho de vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero então caminhar com vocês em cima desse texto, mas falando a respeito de algo muito claro nesta realidade que eu disse a vocês, mas especificamente sobre como estas coisas se manifestam a partir da generosidade. A generosidade é algo que recebemos de Deus. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês deste texto, que se encontra logo do verso 10 ao verso 13, aí, onde o apóstolo Paulo fala, ele diz claramente que a generosa força que ele recebeu em Cristo é a verdadeira fonte de satisfação da sua vida. Isso significa, meus irmãos, que Paulo se alegra com aqueles irmãos porque eles retomaram um cuidado com ele. É o que ele diz aqui, logo no início do texto. Ele se alegra porque eles voltaram a enviar ofertas e suprimentos ali para o apóstolo Paulo nesse momento de prisão que ele se encontrava. E é interessante que no verso 10 ele vai tomar um cuidado muito precioso aqui de não parecer aos irmãos que ele estava cobrando algo, ou que ele estava realmente necessitado ao ponto de que eles se esqueceram dele. Ele vai dizer no final do verso 10, se você quiser acompanhar comigo aí, ele diz, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês sempre tiveram a vontade de me ajudar, só não tiveram ainda a oportunidade, mas vocês retomaram essa ajuda. E aí então no verso 11 ele vai explicar, não que ele precisava de alguma coisa, porque na verdade ele aprendeu a estar contente ou satisfeito
em qualquer situação. Então ele vai dar aquele grande discurso, ele está dizendo, na abundância ou na escassez, na fome ou não, eu tenho todas as coisas que eu preciso. Eu me alegro constantemente no Senhor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um verso muito conhecido. E é interessante que este verso nos chama a atenção para algo maior. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo algo extremamente importante aqui, meu irmão, e que tem a ver com algo feito pelo Senhor Jesus. Se você se lembra, nós pecamos contra Deus. O seu coração é continuamente mau. Você busca os seus próprios interesses. O seu coração está cheio de vaidade. Você não pensa no outro mais do que em você mesmo. E nós estávamos perdidos. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas nesse momento, enquanto estávamos mortos em delitos e em pecados, o Senhor manifestou a sua generosidade ao nos entregar Cristo Jesus. Isso significa que o sacrifício de Jesus por nós foi um ato generoso de Deus. Afinal de contas, Deus precisava de cada um de nós aqui? Não. Deus precisa de cada um de nós aqui? Não. Mas na verdade Ele nos amou tanto e generosamente se entrega. Vive uma vida de homem, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 2 desta mesma carta. E se entrega até o fim a uma morte de cruz, por mim e por você, por nossos pecados, de maneira que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E este chamado de Deus, este ato generoso de Deus, é a base pela qual Paulo pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, uma vez que ele recebeu tudo de Deus, generosamente. Cristo foi o presente generoso de Deus para a humanidade, para aqueles que estavam presos em seus pecados, para aqueles que não tinham outra alternativa senão a morte. Cristo, então, é o alicerce firme da generosidade de Deus. E é interessante que em Isaías capítulo 53, no verso 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus, então, se contenta ao ver o fruto do seu penoso trabalho, que somos nós, a igreja, que estamos aqui reunidos em nome do Senhor. E esse mesmo Deus que se alegra, que fica satisfeito conosco, que está contente com o seu povo, o povo que reuniu de todas as tribos, línguas e nações, esse mesmo Deus é aquele Deus que manifesta a sua generosidade para conosco, nos entregando tudo o que precisamos. E quem é tudo que nós precisamos, meus irmãos? Jesus o Cristo. Tudo o que você precisa está em Jesus. Cristo é o alicerce da vida de todo crente. E aí, retomando o que Paulo fala, ele aprendeu a estar satisfeito e contente em toda e qualquer situação. Isso significa que você, tendo Cristo como seu alicerce, primeiro, tendo Cristo como todas as coisas que você tem, tendo Cristo como o mais precioso, o mais belo, o maior e o melhor tesouro que você pode ter, todas as outras coisas não importam tanto. Por isso, em momentos de fome ou de escassez, não importa se você não tem comida. O que importa é que você tem Cristo. Nos momentos de fartura e de prosperidade, não importa o que você tem, importa que você tem Cristo. E em tanto um momento quanto em outro, Cristo permanece sendo o alicerce verdadeiro do verdadeiro crente. O verdadeiro Filho de Deus está fundamentado em algo que não é mutável. Isso significa que Jesus é o seu alicerce e deve ser, meu irmão. Você deve olhar para Cristo e enxergar o precioso presente que você recebeu de Deus. Você deve olhar para Jesus e encarar assim: Jesus é tudo o que eu preciso. Jesus é tudo mais precioso que eu tenho. Eu posso perder todas as coisas durante a minha vida, mas eu não posso perder Cristo uma vez que Ele me tem em suas mãos. Essa deve ser a segurança do seu coração. E aqui vale falar, este texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é muito mal interpretado em muitos contextos. As pessoas gostam de dizer, e alguns libertinos gostam de dizer, que eles podem todas as coisas no Cristo que os fortalece. Serve como uma justificativa para fazerem tudo o que desejam.
tudo que o coração mau e enganoso deles deseja. Outras pessoas também vão dizer e usar este texto como se ele fosse o alicerce para toda a prosperidade da vida, porque você pode todas as coisas no Cristo que te fortalece. Mas não é bem isso que o texto diz, né, meus irmãos? O texto nos diz, independente dos momentos, seja nos momentos de fartura, sejam nos momentos de escassez, sejam nos momentos de alegria, sejam nos momentos de tristeza, sejam nos momentos onde estamos bem ou onde não estamos bem, onde a nossa saúde está ok, onde ela não está ok, onde o nosso emocional está bom, onde ele não está, podemos todas as coisas, tudo na vida do crente. Se lembre disso, guarde muito bem isso que está aqui apresentado para nós na palavra de Deus. E Paulo diz isso, tendo muito bem em mente o que ele falou um pouco antes. E nós estudamos isso na semana retrasada, quando nós vimos que aqueles irmãos estavam preocupados com muitas coisas. Eles estavam perdendo a paz pela preocupação. E Paulo vai dizer o seguinte, vocês têm paz, paz com Deus. Desfrutem do Deus da paz. E se lembrem que vocês podem todas as coisas naquele que os fortalece. Vocês estão seguros nas mãos de Cristo. Não importa se existem circunstâncias duvidosas em meio a vocês. Não importa se vocês não sabem o que vai acontecer a vocês amanhã. Importa que vocês têm tudo hoje e terão tudo amanhã, porque vocês terão Cristo Jesus. Se lembre disso, você, meu irmão. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, se você está em Cristo, alicerçado em Deus, firme na sua palavra, você tem tudo o que você precisa. E nada mais importa. Nós precisamos buscar isso, viver um momento onde nós dizemos, nada mais importa, porque temos tudo o que realmente importa. E esse tudo é Jesus. E é por isso que você deve exercitar a sua confiança. Essa palavra nos chama a confiarmos em Deus. E confiar em Deus não é fácil. É fácil dizer. É fácil dizermos que confiamos em Deus. Mas muitas vezes as nossas ações nos conduzem a caminhos completamente distantes e opostos da verdadeira confiança em Deus. E a confiança em Deus, meu irmão, não é sentir a falta ou sentir a presença de todas as coisas que você precisa, mas é estar certo de que você tem tudo em Jesus. Comece a pedir a Deus, comece em suas orações a pedir para que o Senhor mostre a você que Cristo é tudo o que você precisa. Comece a não se contentar com a vida que você leva de falsa confiança. Comece a não se contentar com os desejos inúmeros que brotam do seu coração o tempo inteiro, que demonstram que você está sempre em falta, que demonstram que o seu coração está vazio. Se lembre disso. Peça a Deus, porque eu tenho orado por esta igreja, pedindo que cada um dos nossos irmãos aqui reconheçam que tem todas as coisas, porque tem Cristo Jesus. Jesus é o seu tesouro. Jesus é tudo que importa. Jesus é o firme alicerce. Jesus é a verdadeira força do crente. Tenha isso no seu coração, ponha isso na sua mente, escreva isso nos seus cadernos, escreva isso na sua casa. Se lembre todos os dias ao acordar, eu tenho todas as coisas, porque eu tenho Cristo Jesus. E Cristo Jesus me tem. O segundo ponto, meu irmão, que eu quero chamar a sua atenção aqui, e que Paulo vai falar muito dos versos 14 ao verso 18, que a generosidade é de fato uma verdadeira prática de adoração a Deus. Geralmente a gente associa a adoração com louvor ou música, mas a adoração passa por aí, mas não para aqui, né? A adoração começa talvez nos instrumentos aqui, talvez começam nas vozes cantando, nas músicas que estão sendo feitas ali, mas elas não param aqui. Pelo contrário, a adoração verdadeira ao Senhor passa por todas as áreas da nossa vida. E Paulo vai chamar a atenção destes irmãos aqui, quando no verso 14 ele vai dizer o seguinte, vamos ler juntos. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. E o verso 18.
mas tenho tudo até em excesso. Tenho amplos suprimentos depois que recebi de Epafrodito o que enviastes como aroma suave e como sacrifício agradável, aceitável e agradável a Deus. Paulo, então, está aqui manifestando a sua satisfação e a sua alegria, porque aqueles irmãos retomaram o cuidado para com ele. E Paulo vai agradecer, deixa claro esse agradecimento de que, no princípio, esta foi a única igreja que se preocupou ativamente com o apóstolo Paulo em sua viagem. Foi a única igreja que se desdobrou, meus irmãos, a de fato mantê-los. Enquanto em um momento, por exemplo, onde aquela igreja não enfrentava fartura. Talvez não havia bonança sobre aquele lugar, sobre aquela cidade. Talvez não havia tanta prosperidade em Filipos. Mas aqueles irmãos generosamente adoraram a Deus, abençoando a vida do apóstolo Paulo. E aqui, uma das marcas plenas da vida de um verdadeiro crente é a generosidade. E eu quero falar um pouco sobre o que é generosidade com vocês. E generosidade, meus irmãos, não é dar das sobras. Como, por exemplo, se você tivesse 2 pães, você tem um para você, e tem um sobrando, e alguém te pede um pão, e você entrega metade daquele outro pão que está sobrando. Isso não é generosidade. Generosidade é quando você tem um pão, e você parte este pão ao meio, e entrega metade deste pão a outra pessoa. Não significa sobras. Generosidade é a partilha do nosso melhor. É o melhor que temos. É muito fácil para as pessoas se dizerem generosas quando elas têm sobrando e dão um pouco que resta, que elas desejam partir. Na verdade, isso serve como até um apoio de consciência, né, para aqueles irmãos que talvez estão buscando um alívio dos seus pecados, em serem generosos. E generosidade não tem nada a ver com isso, meu irmão. Generosidade verdadeira é entregar o melhor que temos. É partir o melhor que temos. É repartir com os nossos irmãos e também com aqueles que não são nossos irmãos o melhor que poderíamos ter. E a generosidade não se limita à vida financeira. Quero chamar a sua atenção aqui, ser generoso não se limita a uma vida financeira, mas se limita a todos os aspectos da sua vida. Significa que você vai partilhar o melhor que você tem. Seja isso o seu dinheiro, seja isso o seu tempo, seja isso a sua casa, seja isso o seu coração, seja isso o seu conhecimento, de uma maneira livre, espontânea e que agrada a Deus. Generosidade não tem muito a ver simplesmente com o dinheiro. E Paulo vai dizer que esta é uma marca de uma verdadeira maturidade, quando ele diz aí, logo no verso de número 17, não que eu procure doações, mas procure o fruto que amplie o vosso crédito. E é interessante que na palavra original no grego, Paulo usa aqui uma expressão que de fato tem a ver com finanças. E quando ele diz aqui crédito, ele está literalmente associando a esse conceito de banco mesmo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que o seguinte, este crédito que aumenta quando nós somos generosos não é a nossa salvação. Não tem a ver com a nossa salvação, uma vez que não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação, uma vez que só a recebemos do Senhor. Mas sim de uma maturidade cristã, de uma vida espiritual madura. Os crentes maduros, que foram alcançados pelo verdadeiro amor de Deus, que foram aperfeiçoados e são aperfeiçoados por sua palavra, são, de maneira inegável, generosos. Isso significa que, de fato, isso é uma marca da maturidade cristã. E Paulo vai dizer a respeito disso também na carta aos Gálatas, quando ele fala a respeito de generosidade ali. É importante que você perceba aqui no texto, Paulo percebe o cuidado daquela igreja e a generosidade daquele povo para com ele, não só num contexto financeiro, mas ele vai dizer aí, logo no verso 18, no final, olha só, mas tenho tudo até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes. Paulo se alegra não só pela oferta enviada pela igreja, mas se alegra amplamente pela vinda de um irmão querido, pelo cuidado que recebeu de uma igreja, pelo carinho que recebeu daqueles irmãos a quem ele tanto amava. Isso significa, meu irmão, que você deve manifestar a generosidade em todas as áreas da sua vida, inclusive se doando pelos seus irmãos. Não é esse a verdade, não é essa a verdade, o cerne desta carta, quando Paulo vai dizer no capítulo 2, tenham em vós o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus?
Não é isso que estamos martelando aqui domingo após domingo? Que nós devemos sair da nossa zona de conforto individual e começar a nos preocupar ativamente com o nosso irmão? Considerar o outro superior a nós mesmos. Esse é um chamado para a generosidade, para a maturidade. E o nosso desejo para esta igreja, meus irmãos, o desejo do Senhor para esta comunidade, para este povo aqui, é que vocês sejam verdadeiramente generosos. Generosidade real, verdadeira, que vem pela maturidade da fé, que vem pelo aperfeiçoamento de vocês pela obra magnífica do Espírito de Deus, que vem pelo aperfeiçoamento de vocês através da comunidade, da vida em comunidade, que tem a ver com você abrir mão dos seus direitos pelo seu irmão, que tem a ver quando você perceber que um dos seus irmãos não está bem, você ativamente vá em direção a ele e faça por ele o que talvez você não faria nem por você. Esse é o chamado de Deus, porque Jesus Cristo não considerou que ser igual a Deus era algo que devesse se apegar. Mas antes o que, meus irmãos? Se esvaziou. Se esvaziou. Portanto, o chamado para você, para a generosidade é este: se esvazie de você mesmo. Viva uma vida generosa. E eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos que você pode aplicar a generosidade na sua vida. Você pode aplicar a generosidade à sua vida no serviço que você presta a Deus, uma vez que o próprio Senhor entregou tudo generosamente a nós, o seu Filho. Portanto, ao servir a Deus, sirva generosamente. Entregue o seu melhor tempo ao Senhor. Não é repartir as migalhas do seu dia ao seu momento de leitura bíblica. É entregar literalmente o melhor que você tem. É repartir o melhor e entregar e depositar isso de fato aos pés do Senhor. Uma outra coisa que você pode aplicar a generosidade para com os seus irmãos da fé. Comece a se preocupar ativamente com as pessoas que estão aqui. Ou você é aquela pessoa que chega aqui na igreja todo domingo e sai daqui todo domingo sem simplesmente falar com alguém sequer. Será que você está tão preocupado com a sua própria vida que ninguém pode ajudar você ou ser ajudado por você? Será que você não recebeu a maior bênção de Deus, repartida com generosidade, que é o próprio Jesus, para que você também possa repartir com os seus irmãos o cuidado e a generosidade? Seja isso na vida financeira, seja isso no seu tempo, seja isso na sua dedicação, no seu amor. Se lembre disso. Mais um motivo para que você seja generoso: você também deve ser generoso com aqueles menos favorecidos, com aqueles que estão passando por situações de pobreza. Quantas vezes você passa todos os dias por pessoas que você pode ajudar ativamente e você faz absolutamente nada? Falta generosidade em nossos corações, meus irmãos. Que o Senhor nos conduza a sermos generosos para com aqueles que estão em situações de pobreza. Nós devemos também ser generosos para com aqueles que são estrangeiros. Quantas vezes você conhece alguém que está vivendo aqui e talvez você sabe que essa pessoa está distante da sua família, da sua casa, e você não se torna uma família para esta pessoa? Seja generoso e partilhe com estes o melhor que você tem. Você recebeu tudo de Deus. Você também pode ser generoso e deve ser generoso para com os seus inimigos. Aqui é difícil. Eu sei que é difícil. Mas Jesus disse: ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Partilhe também o melhor que você tem com os seus inimigos. O evangelho é desafiador, meu irmão. É para que você saia daqui confrontado mesmo, desafiado. Ame e reparta com aqueles que você julga serem os seus inimigos o melhor que você tem. O que mais nós podemos fazer no fomento a missões, meus irmãos? Comece a perceber que você tem muito a entregar por aqueles irmãos que estão vivendo ativamente a sua vida em prol do evangelho. Se você não sabe, eu até postei no meu Instagram essa semana, a igreja no Paquistão está sendo ativamente perseguida. As igrejas estão sendo incendiadas. Nós não vivemos essa realidade no Brasil. Mas muitos irmãos nossos ao redor do mundo estão passando por situações difíceis. Você será que parou um minuto sequer para orar por aqueles que estão sendo perseguidos pelo evangelho? Se você não pode ajudá-los pela distância, você fez o seu melhor e repartiu com generosidade o tempo de oração, ou você simplesmente pediu a Deus o melhor emprego que você pode ter? Se lembre, meus irmãos,
Pedir a Deus um melhor emprego não é pecado. Mas existe e deve existir em nós um senso de urgência para o que é mais importante. Tudo isso aqui não importa, meu irmão. O que realmente importa é Cristo e o Cristo crucificado sendo anunciado a todo mundo. Se lembre disso. Mais uma coisa que você deve viver a vida de generosidade, na prestação de serviços à sua comunidade e à nossa sociedade. Sabe por quê, meu irmão? Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, que nossas boas obras devem glorificar ao nosso Pai, à medida que os homens a virem. Isso significa que, por exemplo, ontem a nossa igreja estava ajudando um abrigo e foi maravilhoso, todos os que estiveram lá, e nós agradecemos também, como o pastor Cristiano falou aqui, todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para aquele momento. Mas eu quero te incentivar a entregar o seu melhor. Não é necessário que a nossa igreja assuma uma responsabilidade ativa para que você assuma esta responsabilidade. É necessário que talvez existem lugares que você conhece, pessoas que você conhece, que podem e precisam ser ajudadas e você tem as condições para isso. Se mobilize. A nossa generosidade ontem, e o mais interessante é a minha conclusão, quando eu cheguei ao final do dia na minha casa, e eu pensando e orando ao Senhor, foi: nós não viemos aqui entregar talvez uma pintura. O nosso maior gesto de generosidade aqui foi entregar o nosso tempo. Entregar o nosso tempo àqueles irmãos e aquelas crianças que estavam tão carentes. Meus irmãos, tão carentes, tinham crianças lá de 2 meses, que foram deixadas ali, colocadas ali sob medidas protetivas. Muitas que sofreram abuso. Isso deve partir o seu coração. Se o evangelho não constrange o seu coração, ao ponto de que você se enche de ira ou indignação e tristeza por essas situações, você será que foi alcançado pelo evangelho? Será que você foi transformado na sua vida e no seu coração? Ou para você isso passa desapercebido e você segue a sua vida? E como estas situações que nós testemunhamos ontem, existem várias. Várias que fogem dos nossos olhos, das nossas compreensões. O mínimo, meu irmão, que você deve fazer é dobrar os seus joelhos e pedir ao seu Pai, que está no céu, para que possa alcançar aqueles que estão perdidos. Para que possa estender a sua boa mão sobre os outros. E, meus irmãos, uma outra forma de você demonstrar a sua generosidade é para que você possa, de fato, entender as necessidades de cada um e entregar de forma esforçada também, dedicada. Se coloque ativamente para ser generoso. Não pense que você precisa gerar em seu coração um sentimento, um desejo para ser generoso, uma vez que esta é uma recomendação ativa da palavra de Deus, uma vez que Jesus disse em sua palavra: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Se você sabe que isso agrada a Deus, você precisa sentir. Se desvencilhe dessas realidades. Comece a se mover ativamente, a corresponder à palavra de Deus que foi dada a você. Viva de uma maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Partilhe dos sofrimentos dos outros, assim como essa igreja partilhou o sofrimento com o apóstolo Paulo, como nós estudamos isso lá no capítulo 1, no verso 27. E como Paulo fala aqui mais uma vez, comece a se colocar ativamente, de forma generosa e manifestando a glória de Deus, porque a generosidade é uma marca de um crente verdadeiramente fiel ao Senhor, verdadeiramente fiel ao Senhor e maduro. Que o Senhor possa aperfeiçoar o seu coração hoje, nesta palavra. E um terceiro e último ponto para que a gente possa orar, que é consequência da generosidade, que nos conduz a uma alegria plena, a uma sensação de satisfação e contentamento, meu irmão. A generosidade é um caminho para a comunhão dos irmãos. É nesse momento onde nós somos generosos, onde nós experimentamos a generosidade na igreja, no povo de Deus, é que nós percebemos que Deus gera em nós comunhão. Deus nos abençoa com provisão. Foi tudo que nós falamos aqui até agora. Olha só as bênçãos que recebemos de Deus através da generosidade. Este lugar que, como o pastor Cristiano disse aqui, estava de uma forma tão ruim, agora está ficando cada vez melhor. Para a nossa glória? Não, para a glória de Deus. E isso vem através da generosidade. E o que nós recebemos como maior presente, meu irmão, não é o espaço melhor, mas sim uma igreja unida.
uma igreja fortalecida pela comunhão, fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, porque Deus não é injusto, para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Essa é uma demonstração da palavra de Deus de ativo cuidado. E o Senhor de fato abençoa o seu povo na generosidade. O Senhor abençoa o seu povo, como o apóstolo Paulo vai testemunhar aqui. Nós temos todas as coisas. E no verso final, do verso 19 ao verso 23, Paulo vai dizer o seguinte: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, o Deus dele, o Deus a quem ele ora, o nosso Senhor, ele é quem supre as nossas necessidades. E é maravilhoso perceber isso, meu irmão. Uma vez que a nossa igreja se dedica em generosidade, nós recebemos em generosidade. Deus derrama sobre nós o favor. E o favor dele é graça sobre graça. Não pense que é uma barganha com Deus. Não seja levado a pensar que o que você faz tem uma consequência de retorno. Não, meu irmão. É graça sobre graça, porque não temos nada que deveríamos oferecer ao Senhor. Não temos nada que poderíamos apresentar a Ele como sacrifício perfeito. Mas mesmo assim, o nosso pequeno esforço, a nossa pequena generosidade, a nossa falha generosidade, Deus nos abençoa ricamente com a sua provisão. E é assim pelos séculos dos séculos para o povo de Deus. O povo de Deus é abençoado pelo próprio Deus, para a glória e para a honra do próprio Deus. Deus é quem mantém o seu povo. Deus é quem aumenta a família da fé. Deus é quem proporciona a unidade em meio ao seu povo. E é sobre isso que Paulo vai dizer aqui, quando ele diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. E ainda, meu irmão, que nos falte algo nesta terra. Ainda que durante esta vida nos falte alguma coisa, Paulo vai dizer algo precioso aqui, segundo a riqueza na glória em Cristo Jesus. Isso significa que ainda que nos falte algo durante esta vida, na glória, não nos faltará absolutamente nada, porque estaremos eternamente com o nosso Senhor. Desfrutando da presença de Deus, desfrutando da reunião dos santos, desfrutando do cuidado, do carinho, do amor, da presença gloriosa de Deus, da santidade de Deus, vendo Jesus como Jesus realmente é, como diz o apóstolo João, e sendo aperfeiçoados por Ele para a eternidade. Na glória, meu irmão, não nos faltará nada. E Paulo então termina dizendo: ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos, amém. E enfim, ele conclui manifestando o cuidado dos irmãos e como isso tudo manifesta a unidade da igreja em todos os confins da terra. Meus irmãos, Paulo estava em Roma. E Paulo diz algo aqui muito interessante, se você ler do verso 21 ao 23, ele diz assim: cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Paulo manda saudações. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Existe uma unidade na igreja, apesar da distância geográfica. Conduzido aqui pela generosidade, pelo favor, pela graça de Deus. E ele vai dizer o seguinte: principalmente os da casa de César. Existiam provavelmente aqui pessoas no palácio de César que eram crentes fiéis em Jesus Cristo. Crentes em Jesus, que serviam a Deus com generosidade, servindo num antro terrível, meus irmãos. Servindo diante de um Deus daquele século, porque César era tido como o Deus daquele mundo. César requisitava para si toda a adoração de seu povo. Mas aqueles homens que estavam servindo no palácio eram verdadeiramente fiéis ao Senhor Jesus. E manifestam a graça dele, também estando unidos com aqueles irmãos em Filipos. Então ele agradece a Deus por estes irmãos e ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Meus irmãos, poderia dizer ainda muitas outras coisas aqui a respeito desse texto. Mas que o Senhor ministre ao seu coração a respeito da generosidade. Que você seja uma testemunha viva do cuidado e do favor de Deus. Que você possa estender a sua mão e entregar o seu melhor para Deus, para os seus irmãos, para aqueles que desconhecem ao Senhor, para que todos possam glorificar ao nosso Pai que está no céu. E certamente o nosso Deus
nos suprirá em todas as nossas necessidades, na riqueza e na glória, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor tem sido tão bom para com essa comunidade. O Senhor tem manifestado a sua graça de uma maneira tão singela sobre nós, Senhor, e entre nós, que nós nos constrangemos. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor derrame sobre nós a sua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, quantas vezes somos tomados pelo egoísmo, pelas vaidades, pela avareza. Quantas vezes não vivemos uma vida generosa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos constranja. Como já foi pedido aqui, que o Teu Santo Espírito nos conduza a arrependimento, sincero e genuíno no coração, para que possamos manifestar a maturidade que estamos recebendo do Senhor a partir da palavra. Que o Senhor aperfeiçoe esta palavra no coração dos meus irmãos aqui, dos Teus filhos aqui. Que todos eles possam ser aperfeiçoados pelo Senhor, por esta grande obra que o Senhor está fazendo, que sejam despertados, Senhor, para as urgências destes dias em que vivemos, para que vivam de maneira generosa, para com aqueles que são da família da fé, mas também para com aqueles que não são, Senhor. De maneira que todos possam glorificar ao Senhor, o nosso Pai, que está no céu. Senhor, perdoa-nos. Quantas vezes entregamos o nosso pior? Quantas vezes nós deixamos para depois aquilo que é necessário ser feito hoje? Senhor, nós nos arrependemos e pedimos, Pai, que haja em meio a esta comunidade, que haja em meio da IBAGE, Senhor, comunhão verdadeira, maturidade espiritual e generosidade que glorifica ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Santo Espírito de Deus seja conosco aqui hoje, com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.